Você já parou para pensar por que às vezes a gente tem um julgamento sobre algumas pessoas ou sobre algumas situações que parecem muito superficiais ou muito até às vezes incoerentes, porque a gente não conhece ou não tem informações suficientes sobre aquela pessoa ou sobre aquela situação, mas ainda assim a gente não consegue controlar o porquê que esse julgamento aconteceu? Quando a gente pensa no funcionamento do cérebro, o sistema 1, que é o pensamento rápido, ele traz informações de forma muito automática para a gente. O sistema 2 não. O sistema 2, que é o pensamento mais devagar, que é o pensamento mais aprofundado, ele acaba trazendo informações mais lentas e que a gente precisa de se esforçar um pouco mais, como eu já disse em alguns vídeos anteriores. Então, toda vez que a gente faz uma pergunta, o sistema 2 ele entra em funcionamento, desde que a pergunta não seja de uma resposta automática. Mas, então o sistema 2 ele responde perguntas e ele faz perguntas. Já o sistema 1, ele já funciona de um modo diferente. Ele é um sistema que está constantemente buscando e avaliando informações tanto internamente quanto externamente. Internamente é naquilo que eu penso, naquilo que eu passa pela minha cabeça de forma consciente ou às vezes não tão consciente, e também externamente interpretando o local, interpretando as coisas e os objetos. Por que isso acontece? Por que o sistema 1 ou o pensamento rápido está sempre avaliando o cenário? Ele busca sempre uma questão que a gente já comentou em vídeos anteriores, que são as heurísticas e vieses, ou seja, ele está buscando associações, ele está buscando informações que eu tenho de experiências anteriores e trazendo aquilo para que eu tome decisões mais rápidas. Isso é o que a gente chama de julgamento intuitivo. Então, esse julgamento intuitivo é aquela associação que é feita para que eu possa fazer aquela escolha, ouvir uma informação rápida na minha cabeça, baseado em experiências que eu já vivenciei. Ah, Thiago, mas então isso é ruim porque isso não me permite pensar, já que isso vai vir de forma automática. Eu não diria que é ruim. Esse é um sistema evolutivo do ser humano, porque isso nos ajudou a sobreviver por muito tempo. E nos ajuda até hoje, mas acredito que lá num passado bem distante nos ajudou muito mais. É uma questão de sobrevivência o sistema 1 trazer informações muito rápidas. Por quê? Pense hoje você atravessando uma rua e de repente vem um carro que freia bem em cima de você. Qual vai ser a sua reação? Da maioria das pessoas, a reação natural, a reação instintiva ou quase que instantânea. Você vai dar um pulo para trás, para o lado, ou dar um grito, você vai reagir de uma forma muito automática. Porque por um instinto de sobrevivência, o seu corpo reage àquilo de uma maneira que você não teve tempo de parar e pensar. Porque se você tivesse parado, pensado, você perderia tempo importante para reagir de forma significativa e talvez não conseguisse reagir no tempo necessário. Lá atrás isso podia acontecer num animal que estivesse caçando, na sobrevivência, quando a gente morava em florestas, em cavernas, enfim. Esse tempo de reação ele era muito mais significativo. Hoje a gente está exposto a muito menos riscos do que a gente tinha antigamente. Ou talvez outros tipos de risco. Mas quando você pula para trás porque um carro está se aproximando ou freou forte, você não parou para pensar que marca era aquele carro, que cor era aquele carro, se quem estava dirigindo era um homem ou uma mulher. Talvez você perceba isso depois, quando você já se livrou ou quando o carro já parou, e aí você começa a perceber detalhes que você não ia perceber no primeiro momento, porque o seu sistema defensivo, o seu cérebro, a forma rápida de pensar, quis só te salvar, te causar maior chance de sobreviver àquela ameaça. Então, quando a gente fala de julgamentos e questões intuitivas, está muito associado a essa questão de sobrevivência. É uma coisa que acontece, mas que a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode nos trazer complicações aí no nosso dia a dia. Um exemplo disso é quando a gente olha, por exemplo, para pessoas e considera se aquela pessoa é mais ou menos competente de forma muito superficial. Então, tiveram pesquisas que foram realizadas, que o autor cita no livro, que
colocam ali a percepção de estudantes a respeito da competência de outras pessoas, avaliando basicamente a foto de políticos que eles iam julgar como mais ou menos competentes, mesmo que esses políticos não fossem conhecidos, não fossem num contexto da pesquisa voltados para eleições. Mas sabe o que aconteceu? Pessoas, basicamente homens, com queixos mais largos, com queixos mais fortes, vamos assim dizer, né, que normalmente aquele rosto mais quadrado e um sorriso mais autoconfiante, um sorriso em uma postura mais autoconfiante, são as pessoas julgadas com maior sensação de competência. E isso se validou depois quando as eleições aconteceram e essas pessoas tiveram aí cerca de 70%, se eu não me engano, das vitórias, né, nas eleições. Então quer dizer que o nosso julgamento, muitas vezes ele é mais superficial do que a gente imagina? Sim, muitas vezes ele é mais superficial. Algumas características físicas nas pessoas nos fazem ter percepções sobre elas. Isso é automático. Pense numa pessoa que você vê e automaticamente você já julga aquela pessoa como bonita ou como feia, ou como atraente ou não atraente. Isso é involuntário, isso acontece mesmo que a gente não queira. Pode não ser a informação mais importante, mas naturalmente a gente faz isso. Então, a gente está dizendo que o julgamento ele é superficial? Sim. Então, quando a gente fala, não julgue um livro pela capa, infelizmente, a maioria das vezes a gente não vai conseguir. Nós vamos julgar esse livro pela capa. O que a gente pode fazer é mudar ou aprofundar a nossa percepção sobre esse livro ou sobre essa pessoa, não sendo tão superficial, mas naturalmente nós vamos ter uma primeira impressão que é quase que normalmente involuntária, mas eu posso não me ceder, não me deixar levar por essa informação ou esse pré-julgamento que é involuntário e começar a avaliar de forma um pouco mais coerente. Então, me aprofundar mais, conhecer mais aquela pessoa, conhecer mais aquela situação, aquele contexto, e aí sim eu tenho o meu julgamento mais embasado e mais coerente com aquilo que eu vou ter de percepções, não deixando a coisa ficar muito no campo superficial.